Então, pessoal, bom dia. A ideia da gente iniciar com os casos clínicos é poder construir uma análise clínica de qualquer situação que aconteça com a gente. Então, existe aquela frase que é muito famosa que diz: a clínica é soberana. E o que significa a clínica é soberana? É nós reconhecermos o que está de errado com o paciente através do exame físico, olhando para o paciente, vendo o que ele está sentindo, fazendo uma boa anamnese, colhendo bons dados. E aí a gente complementa isso com o quê? Com os exames. Então acredito que para um enfermeiro ser um bom enfermeiro, acredito que ele saber interpretar esses exames, ele saber o que está acontecendo com o paciente de uma maneira geral, eu acho que é essencial. Você não tem que ficar somente a cargo médico. O enfermeiro ele também pode saber isso, mas a gente não é ensinado a se aprofundar nesses temas, mas a gente pode saber. Então, o primeiro caso clínico é o caso do senhor JRS. JRS procurou atendimento na emergência essa manhã. Refere início a aproximadamente 10 horas. Refere início a aproximadamente 10 horas de dor abdominal de forte intensidade, localizado em epigástre, com radiação para o dorso de caráter contínuo, piorando com movimentos e respiração profunda. Relata náuseas e vômitos de conteúdo alimentar, seguidos de vômitos boliosos. Diz que ingeriu grande quantidade de cachaça no dia anterior. Nega evacuação e eliminações gasosas desde o início do quadro. Refere febre não aferida e fraqueza intensa. Procurou atendimento de urgência devido à piora progressiva da dor e dificuldade para permanecer deitado. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar, nesse caso, montar a história clínica desse paciente, a história da doença atual, para saber o que levou ele até a emergência. Então vamos lá, o que levou o paciente JRS até a emergência? O paciente ele refere início da dor a 10 horas na região abdominal, de forte intensidade. Então vou marcar forte intensidade, localizada em epigastre, região superior do abdômen. Vou colocar de outra cor. Com irradiação para o dorso, aqui ó, com irradiação para o dorso, para as costas, de caráter contínuo, piorando com movimentos e respiração profunda. Ou seja, toda vez que ele se mexe ou respira profundamente, isso incomoda ele. Então, pode ser um problema respiratório? Pode. Mas vamos continuar. Relata náuseas e vômitos de conteúdo alimentar, seguido de vômitos biliosos. Relata náuseas e vômitos de conteúdo alimentar, seguido de vômitos biliosos. Vômitos biliosos são aqueles vômitos de coloração verde, esverdeado. Diz que ingeriu grande quantidade de cachaça no dia anterior. Ou seja, sabemos que a cachaça, ela ataca quem principalmente? O fígado. Nega evacuação e eliminações gasosas desde o início do quadro. Ou seja, ele pode estar com alguma constipação. Nega evacuação e eliminações gasosas. Desde o início do quadro. Refere febre não aferida e fraqueza intensa. Vamos gravar isso aqui. Procurou atendimento de urgência devido à piora progressiva da dor e dificuldade de permanecer deitado. O paciente não consegue se deitar. Fazendo exame físico na admissão, qual foi a conclusão que nós chegamos? O estado geral do paciente é grave, sudoreico, pálido e ansioso. Ou seja, o paciente está suando muito, está pálido e está ansioso. Nível de consciência orientado e lúcido, mas com dificuldade de falar devido à dor.
Ou seja, problema neurológico não tem, porque o paciente está conversando, ele está falando. Então a gente pode ter um Glasgow de 15, paciente bem, mas a pressão arterial ela já está reduzida, 84 por 54 milímetros de mercúrio. Então o paciente apresenta hipotensão. Isso aqui é um parâmetro importante. O paciente apresenta hipotensão. Frequência cardíaca aumentada, uma taquicardia e uma taquipneia, 32 incursões respiratórias por minuto. Uma taquipneia e também, ao aferir febre, o paciente também apresenta febre. Está saturando 93% em ar ambiente. Não precisamos colocar oxigênio para esse paciente, porque em 93% em ar ambiente ele ainda consegue respirar bem, sem necessidade de oxigênio. Pele e mucosas hipocoradas, ou seja, sem cor, ressecadas, e tempo de enchimento capilar acima de 3 segundos. Ou seja, o tempo de enchimento capilar ele tem que ser abaixo de 3, ele tem que ser abaixo de 2 ou 2 segundos. Então o tempo de enchimento capilar é um pouco longo. Abdômen distendido, doloroso difusamente, principalmente em epigástre, parte superior, rigidez da parede, ausência de ruídos hidroaéreos e sinal de Cullen positivo. Sinal de Cullen positivo são manchas roxas na região do abdômen, equimose periumbilical, extremidades frias e pulsos periféricos filiformes. Pulsos filiformes significa pulsos fracos, então frio e fraco. Talvez devido à hipotensão que ele está tendo, 84 por 54. Então, vamos continuar. O antecedente pessoal desse paciente é um etilista crônico, ou seja, ele ingeste destilado há cerca de 15 anos. Então, a gente já sabe que isso pode ser algo que vai afetar, algo que afete o fígado ou algum local ali naquela região. É tabagista, um maço por dia por 20 anos. Também acende a nossa luzinha para um paciente que pode ser DPOC crônico, por ele já fumar. E se ele é DPOC crônico, nós não podemos dar oxigênio em altas doses para ele, porque isso pode intoxicá-lo. Comorbidades, é um paciente hipertenso em uso de captopril. Entretanto, ele está com hipotensão. Ele apresenta hipotensão. Então, é um paciente hipertenso com hipotensão, já começa a ser uma preocupação. Uso de medicações, alergias nega, uso de medicações captopril e dipirona ocasionalmente. Histórico familiar, pai falecido por cirrose hepática. Então, nós temos um paciente que ele já tem um histórico familiar de cirrose. O pai dele faleceu por cirrose e a mãe é hipertensa. Nunca fez nenhuma cirurgia. Quando avaliamos os exames de imagem, essas setas aqui elas apontam para essa região aqui mais central do abdômen. Essa região é o pâncreas. E aí a gente consegue ver aqui na imagem do pâncreas um pâncreas necrosado. Ou seja, esse paciente está com um problema no pâncreas. Mas, olhando pela imagem, nem sempre nós vamos conseguir avaliar a imagem, ter uma imagem muito clara ou alguma dificuldade para ter acesso a essa imagem. A gente pode seguir e avaliar os exames laboratoriais. Então, quais são os exames laboratoriais que nós vamos ter desse paciente? A gente vai ter o laboratório, o hemograma completo. Nós vamos ter a gasometria, aqui mais embaixo, e vamos ter os demais exames. Então vamos avaliar. A gasometria, nós começamos a avaliar a hemoglobina, que é a quantidade de células vermelhas no sangue. A hemoglobina está um pouquinho elevada, mas, de acordo com o padrão de referência ali, ela não está totalmente fora. O hematócrito, ele se apresenta um pouco mais elevado do que o normal. O hematócrito é a concentração de sangue de células vermelhas em comparação com o plasma.
Então, nós temos muitas células vermelhas em comparação com o plasma. Nós temos um sangue um pouco mais grosso, vamos dizer, a grosso modo. Então, vou deixar aqui o hematócrito marcado, porque pode ser um problema para a gente. Pode apresentar um problema. Cadê? Leucócitos vai indicar também a parte do exame do hemograma. Os leucócitos eles vão indicar para a gente a presença de infecção. Então, os leucócitos eles estão 19.800 e a gente tem um padrão de referência de 4.000 a 10.000. Então, o limite era 10.000 e ele está apresentando 19.000, ou seja, está muito mais elevado, o que pode nos indicar um quadro de infecção. E plaquetas, nós temos plaquetas baixas. As plaquetas elas estão mais abaixo do que o normal. 120.000 de plaquetas. Ou seja, esse paciente pode ser um paciente que não coagula facilmente devido a essa baixa de plaquetas. E isso pode ser grave. Então, esse aqui é mais um parâmetro que a gente precisa se atentar. Plaquetas baixas. O paciente não coagula bem. Os demais parâmetros, gasometria. O pH ele está baixo, ou seja, eu tenho uma acidose acontecendo aqui. Agora vamos ver o tipo de acidose. Eu tenho uma acidose acontecendo, parâmetro de referência é de 7,35 a 7,45. Um PaCO2, que é a concentração de dióxido de carbono no sangue, abaixo do que o normal, o que não é um fator de piora para esse quadro, ou seja, um dióxido de carbono elevado é o que vai fazer o sangue ficar ácido. Nesse caso aqui, ele não está elevado, ele está abaixo do que o normal. Significa que o meu organismo está tentando compensar esse dióxido, esse pH ácido. Então, o meu PaCO2 ele está abaixo, mas isso para a gente não vai ser um problema, porque o organismo do paciente está tentando compensar o problema. O bicarbonato, que é a parte que vai deixar o sangue mais ácido ou mais básico, metabolicamente está 15, ou seja, o meu bicarbonato ele está muito abaixo do que o normal, que é 22 a 26. Então o nosso problema está no bicarbonato e eu tenho o meu sistema respiratório tentando compensar isso. O meu sistema respiratório ele baixou os parâmetros para tentar compensar a acidez causada pela falta de bicarbonato. Esse BE significa Base Excess, também que significa o padrão de referência dele é de mais 2 e menos 2. O menos, vou botar aqui, mais 2 e menos 2. Quanto mais negativo, mais ácido. Então, eu tenho um sangue ácido. Eu tenho uma baixa concentração de oxigênio no sangue. O ideal seria acima de 80, eu tenho 68. Mas nós vimos que o paciente está saturando bem. Então, nós não vamos colocar a princípio oxigênio nesse paciente. E nós temos um outro fator muito importante, que é o lactato. O lactato, nós dizemos que é a lágrima da célula. O lactato ele aparece quando a célula ela não está recebendo o oxigênio suficiente. Então, eu posso estar tendo um quadro de hipoperfusão tecidual. Ou seja, a minha célula ela não está recebendo o oxigênio que ela precisa receber. Então, esse lactato aqui vai ser importante para a gente. O ideal é abaixo de 2, eu tenho um lactato de 4,8. Ou seja, a minha célula está chorando, ela está precisando de oxigênio e não está tendo. Então, seguindo com a nossa avaliação aqui desses exames. Por que nós pedimos esses outros exames aqui? Para a gente avaliar a saúde do nosso fígado, a saúde do nosso rim e a saúde do nosso pâncreas. Esses dois primeiros, amilase e lipase, vão ser usados para avaliar a saúde do nosso pâncreas. Eu tenho uma amilase de 1120 e um valor de referência abaixo de 100, ou seja,
ela tem que estar abaixo de 100 e está mais de 1000, eu já tenho uma alteração nos parâmetros do meu pâncreas. Vamos seguir. A lipase, a mesma coisa. A lipase, o ideal é que ela esteja abaixo de 160. Que ela esteja abaixo de 160. Eu tenho um valor de referência aqui, o resultado, de 2.800, ou seja, eu tenho uma lipase muito superior ao valor de referência dela. Então, o que nós podemos concluir aqui? Que eu tenho um problema, que eu posso ter um problema no pâncreas. Agora a gente vai avaliar o nosso rim. Nós vamos avaliar a função renal através da creatinina e da ureia. A creatinina está um pouquinho elevada, o valor de referência é 1.2 e está 1.9. Ou seja, eu posso estar tendo início de uma insuficiência renal aguda? Posso. Então nós, como enfermeiros, precisamos estar ligados nisso. Na taxa de filtração glomerular do paciente, no débito urinário desse paciente. Ele está urinando, ele não está urinando? A gente precisa saber se está reduzida essa urina. Então, a ureia também, que é o fator que é o renal, está 68 e o valor de referência é de 10 a 45. Ou seja, eu tenho também um aumento da ureia. A ureia está de 10 a 45. TGO e TGP, ou agora conhecido como AST e ALT, são os parâmetros do fígado. Então, nós vamos avaliar o fígado para ver se tem algum problema. O fígado. O valor do AST está 98 e o valor de referência dele é abaixo de 40. Então, eu tenho um problema. Eu posso estar tendo um problema no fígado? Posso. ALT, valor de referência abaixo de 41, está 120. Então, eu posso ter um problema também no ALT. Então, eu tenho um problema no fígado. Então, eu tenho parâmetros alterados, tanto no pâncreas, quanto no rim, quanto no fígado. E a bilirrubina total também é do fígado e encontra-se alterada, 2,4 de bilirrubina total, e o valor é abaixo de 1,2. Então, eu também tenho essa alteração. E eu tenho um cálcio abaixo de 8,5 também. Uma alteração aqui, uma redução do nível de cálcio que pode estar relacionado com um quadro acima. Vou botar de amarelinho, pode estar relacionado com um quadro acima das disfunções apresentadas. Então, a gente avaliou aqui, a gente fez uma avaliação dos exames laboratoriais do paciente, fizemos uma avaliação, fizemos o exame físico do paciente e lemos o quadro. Então vamos ao que se pede. Monte a história da doença atual do paciente HDA, identificando no caso clínico o que levou o paciente a buscar o atendimento. Então a gente viu que o que levou o paciente a buscar o atendimento foi exatamente o início de uma dor na região epigástrica, com irradiação para o dorso, ou seja, com irradiação para as costas, há mais de 10 horas, e que piora com movimentos de respiração profunda. Isso já faz mais de 10 horas, o paciente ele relata estar apresentando náuseas e vômitos, e esse vômito, ele é de cor biliosa, ou seja, ele é de cor verde clara, né? Que é o vômito bilioso. O paciente ele relata que ele consumiu muita cachaça, e isso pode estar relacionado com o quadro. Vamos lá. Identificamos o que levou o paciente até o nosso ambulatório, até a nossa emergência. Vamos para o 2 agora. Analisando os resultados dos exames laboratoriais, quais marcadores indicam a gravidade desse caso? Ou seja, a gente avaliou isso aqui juntos. E qual foi a conclusão que nós chegamos? Chegamos que o paciente ele pode estar cursando com uma infecção devido aos leucócitos estarem muito aumentados. Nós identificamos que esse paciente está tendo uma acidose metabólica devido à baixa de bicarbonato. O bicarbonato dele encontra-se muito baixo. E a gente viu que o paciente está com disfunções no sistema gastrointestinal e urinário, porque ele está com os parâmetros
pancreáticos alterados, os parâmetros hepatológicos alterados, AST e ALT alterados, os parâmetros renais alterados, a bilirrubina total, né, que é o parâmetro hepatológico alterado. Então, esse paciente ele pode estar cursando com algum problema ali na região do fígado, do pâncreas, e é isso que pode estar piorando o quadro do paciente. Junto com o paciente, junto com o relato que o paciente ingere bebida alcoólica há muito tempo, a gente pode estar presente, a gente pode estar diante de um quadro de uma cirrose? Pode, a gente pode estar diante de um quadro de uma pancreatite? Pode ser algum problema naquela região. Através da nossa avaliação, a gente conseguiu chegar a essa conclusão. Quais sinais indicam uma possível evolução para sepse? Gente, o que a gente precisa entender na sepse? Existe um score, que é uma pontuação, um índice de pontuação chamado score SOFA, que é um monte de requisitos que você vai preenchendo para saber se esse paciente ele tem ou não uma sepse. E aí, quais são esses requisitos? São vários requisitos, mas o nosso paciente ele precisa apresentar pelo menos 2 desses requisitos para a gente poder já ficar atento para talvez iniciar um protocolo de sepse. E o que o nosso paciente apresenta? Ele apresenta uma pressão arterial abaixo de 90, sistólica abaixo de 90, nosso paciente está com uma pressão arterial 88/54. A gente tem uma frequência cardíaca alterada, acima de 100, 110, a gente já pode usar isso como parâmetro também. Eu vou apresentar esse score para vocês. Tem uma frequência respiratória elevada também, taquipneia. E para completar, fechar o quadro, a temperatura desse paciente está 38,6, o paciente tem febre. Então, a hipotensão, a elevação da frequência cardíaca, a elevação da frequência respiratória e a temperatura elevada, indicando febre, são fatores que fazem parte do score SOFA. São fatores que, se eu tiver 2 desses, eu já posso começar a suspeitar de uma sepse. Então, voltando à pergunta, quais sinais indicam uma possível evolução para sepse? E além disso, eu tenho leucócitos aumentados, o que indica uma possível infecção, e eu tenho um lactato elevado também. Ou seja, eu tenho uma hipoperfusão tecidual. Os tecidos não estão sendo alimentados com oxigênio. Então, uma sepse, só resumindo para vocês, é uma disfunção orgânica, é uma infecção relacionada com uma disfunção orgânica. E como é que eu sei dessa disfunção orgânica? Através do que a gente acabou de conversar. Eu tenho um paciente com uma hipotensão, eu tenho um paciente que está com uma frequência cardíaca elevada, eu tenho um paciente que está apresentando febre, e eu tenho um paciente que, quando eu olho para o exame laboratorial dele, eu vejo um leucócito acima de 18.000. Eu tenho uma leucocitose, e além disso, o lactato ele também faz parte do score SOFA, o lactato também está elevado. Então, só com esses parâmetros aí eu já posso me direcionar por um quadro de sepse, já posso ficar atento para um quadro de sepse. Qual distúrbio do ácido básico podemos identificar na gasometria? A gente viu que a gente pode identificar uma acidose metabólica, aqui através do pH 7,25 e o bicarbonato de 15 sendo compensado pelo sistema respiratório com a redução dos parâmetros de 35, né, para 30. Então, através do pH ácido, a gente consegue entender que o nosso paciente está cursando com uma acidose metabólica. E na parte do exame de imagem, a gente identificou aqui que o órgão afetado aqui é o pâncreas. Então, a gente pode estar presente, a gente pode estar diante de um quadro de pancreatite ou diante de um quadro de cirrose. O enfermeiro ele não fecha diagnóstico. O nosso objetivo não é fechar diagnóstico, não é descobrir diagnóstico, mas é criar um plano de cuidados para o nosso paciente. E parte de criar um plano de cuidados para o nosso paciente é entender o que esse paciente tem.
Então, nós batemos os olhos nos exames laboratoriais, vimos os exames de imagem, estudamos o caso clínico do paciente, conseguimos chegar à conclusão que esse paciente ele tá tendo vários distúrbios. E é através disso que nós vamos montar o nosso diagnóstico de enfermagem e futuramente os cuidados de enfermagem. E nós vamos fazer isso para diversos casos, né, conforme nós formos estudando os diferentes diagnósticos existentes, nós vamos conseguir montar esses cuidados de enfermagem. Mas a ideia geral mesmo é a gente conseguir ter esse olhar clínico para quando apareça um exame na nossa mesa ou quando alguém pergunte para a gente consiga identificar o que realmente está acontecendo com o paciente sem ter que perguntar ao médico ou coisa do tipo. A gente consiga entender o quadro clínico de um âmbito geral, assim, olhando para o que nós temos ali na nossa mesa. Então é isso, gente. Acho que a ideia de estudar esse caso clínico foi essa, apresentar o que a gente consegue fazer com isso. E abaixo tem mais um caso clínico, mas dessa vez sobre uma outra patologia.